Olá, galerinha, tudo bem? Professora Cintia aqui na área para mais uma aula com vocês. E a nossa aula de hoje é sobre a Constituição Federal de 1988. A tão conhecida e chamada de Constituição Cidadã, né? Pessoal, a Constituição Federal de 88, ela veio aí no nosso país, né? Ela surgiu saindo de 21 anos, né, de ditadura militar, né? E aí ela entrou aí com o presidente José Sarney em 1985 aí no seu mandato e foi a sétima constituição do país, né, a ser reformulada, né? E de fato é, trouxe aí, né, garantias de direitos aí e deveres também do cidadão, tá? Então ela é mais completa, né? Ela não é apenas em relação à educação, mas envolve todas os âmbitos aí, saúde, educação, envolve tudo, né? Tudo. Mas a nossa aula de hoje é especificamente em relação à educação, que é o que cai no seu concurso público para professor, né? Que são os artigos aí 205 ao 214, que nós vamos ver, tá, pessoal? Então, dos artigos 205 ao 214, nós temos aí, anota aí no seu papel aí, os principais artigos aí que caem muito, né? Nós vamos ver todos, mas os principais aí são o 206, que ele vai falar sobre o que? Os princípios, né, do ensino. Então, tudo que envolve princípios, finalidades, incumbências e deveres, né? Isso aí cai muito em prova, não só na Constituição Federal, como no ECA, na LDB, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da aula, mas só para vocês entenderem então que o 206 ele fala sobre os princípios, que é muito importante. O 208, que é a garantia, né, dos estados, né? Então esse estado é com E maiúsculo, então é em relação à garantia do país. Vou falar um pouquinho também para vocês mais para frente. Aí vem o 210, que ele vai ter o artigo 210, ele vai ter um marco legal aí que é a BNCC, e o artigo 214, que também tem um marco legal aí, que é o Plano Nacional de Educação. Tá ok, pessoal? Vamos para a aula? Aqui, como eu havia falado para vocês, pessoal, a Constituição Federal, ela envolve ali o direito e a garantia do cidadão, tá? Então, quando a gente vai estudar legislação para a educação, a gente tem que entender que tem uma cronologia, né, nesses nossos estudos, né? Porque a gente não deve estudar de forma desorganizada a legislação, as legislações, né, que caem para o concurso de professor. Então aqui eu vou dar uma dica para vocês, né? Nossa mentoria, ela já dá esse suporte, ela já deixa organizadinho para vocês estudarem nessa sequência, né? Mas sempre que vocês forem estudar, a primeira coisa, vocês têm que estudar a Constituição Federal de 1988, que ela vai dar o quê? Garantia, né, de direitos para o cidadão, né? Aí você estudando isso, primeiramente, que é a Constituição de 88, você vai para outros documentos aí de legislação, que vem a LDB. A LDB, ela vai, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela vai ser mais específica, diretamente para a educação, tá?
ok? Depois da LDB, vem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E aí depois vem a LBI, que é o que, gente? A Lei Brasileira de Inclusão do Deficiente. E depois vem o Plano Nacional de Educação. Todos eles são documentos de legislações, né? Que devem ser cumpridas. E aí o terceiro vem as portarias, né? E resoluções que chegam aí para acrescentar todos esses documentos aqui, tá? Quem são? Diretriz Curricular Nacional. A Diretriz Curricular Nacional para Educação Infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, ok? E também vem a BNCC, tá? Então, gente, essa aqui é a ordem. Estudou a Constituição? Vem para esses documentos aqui de base legal. Terminou esses? Vem para a Diretriz Curricular Nacional e a BNCC, ok? Iniciamos aqui com o artigo 205, né? Tão cobrado em prova, que é o primeiro artigo em relação à educação, que é: a educação é direito de todos e dever de quem? De quem que é o dever? Do Estado e da família. Esse é o dever. E será promovida e incentivada com a colaboração de quem, gente? Da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Gente, vocês precisam saber esse artigo de cabo a rabo, vocês precisam entender que a educação ela é dever do Estado e da família, com incentivo e colaboração da sociedade. E o que essa educação ela visa? O pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, como eu havia falado para vocês, né? O artigo 206, ele é um dos principais artigos aí que cai em prova, que fala sobre os princípios, né? Que é o ensino, ele será ministrado com base em que princípios? De igualdade de condições para acesso e permanência nessa escola, né? Então, o aluno, ele tem uma igual condição para acesso e também para permanência nessa escola, tá? Então, todos têm o direito de estudar, todos têm o direito de permanecer nas escolas, tá? A liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber, tá? E aí temos também o pluralismo de ideias, né? São as diversas ideias, né, que o indivíduo tem, que ele pode ser crítico, né? Ele pode dar a opinião dele. Então, esse pluralismo de ideia, ele tem que ser valorizado. As concepções pedagógicas, a coexistência de instituições públicas e também privadas. Muitas vezes aqui as bancas costumam tirar aqui, né? Só coloca só a pública, mas a privada também ela pode estar inserida aí no nosso meio social. Então, temos a pública e também temos a privada. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, o ensino público ele é gratuito, né? E o 5, que é uma atualização aqui, gente, de 2024, então é uma atualização nova que ela vem falar sobre o quê? Sobre a valorização dos profissionais da educação, tá, gente? Então, essa valorização, ela vai trazer diversas garantias aí
para o professor, tanto no seu plano de carreira, né? Na sua formação continuada, e também nas condições de trabalho. Esse artigo ele veio para garantir isso, tá? Condições de trabalho de quem, gente? Do professor. Então, aqui, professor, ok? Então, valorização dos profissionais, então a valorização dos profissionais garantidos na forma da lei, plano de carreira para eles, né? Com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, gente, esses planos de carreira, eles são garantidos através disso, né? Então, o professor ele vai estar inserido aí como servidor público, né? Através de provas e títulos, tá? Nas redes públicas. Então, essa garantia aí tá nesse inciso 5 aqui, que é uma lei do Lula aí, atualizada, uma lei complementar aí 14.817 de 2024, tá ok? Então, essa lei, ela veio para atrair, né, bons profissionais e salários e condições dignas, né? Porque está acontecendo muito desistência de professores pela carreira, né? Por desmotivação, por desvalorização. Então, essa lei ela veio para dar uma melhoria de qualidade na educação, né? Para professores bem remunerados, qualificados, né? E motivado aí para ter um ensino aí de qualidade, tá bom? Continuando aqui com o artigo 206, né, em relação aos princípios, né, que são muitos. Então, temos aí também a gestão democrática, né, em que todos têm aí a liberdade, né, de dar opinião, né, de participar, né, no ensino público. E também a garantia do padrão de qualidade. O que é essa garantia de padrão de qualidade? Ela é uma garantia em que os entes federativos eles vão ali estar para autorizar, para avaliar, para fiscalizar padrões mínimos que o ensino deve ter dentro de uma estrutura, né? Dentro dos recursos humanos, né? Dentro de avaliações oficiais desses alunos para saber como que eles estão. Então, tudo isso são de uma alimentação, né? Tudo isso são padrões mínimos que devem ser cumpridos nas escolas, né? E que esses entes federativos eles têm essa participação ativa para essa garantia, onde acontece uma acontece, ele adota uma medida de cumprimento, né? Meio que padrão, né? De todas as escolas do nosso país, né? Então, também temos ali no inciso 8 o piso salarial, né? Do professor, que veio ali dentro desse artigo ali da Constituição, né? Como uma garantia, né? Salarial aí dos professores, mesmo que a gente sabe que não acontece isso na prática, né? O piso ele não é pago ali em todos os municípios da forma correta como deveria pagar, mas está aqui na Constituição, né, pessoal? Então, ali no inciso 9, garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, então é uma legislação nova também aqui, ó, de 2020. Então, a educação e a aprendizagem, ela é garantia ao longo da vida, gente. Então, muitas bancas, elas trocam que essa garantia, ela vai até o ensino médio, entendeu? Ou ela vai até o ensino superior, né? Não é até o longo da vida, tá? É o que está escrito na lei e é o que a gente tem que seguir.
Aí vem o parágrafo único ali, falando que a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira, tá? A União, Estado, Distrito Federal, município, ok? E aí vem o artigo 207, que ele vem falar sobre as universidades, né, pessoal? Que elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tá? Vem falar mais das universidades aqui. Então, é facultado às universidades admitir professores, técnicos, cientistas, estrangeiros na forma da lei. E o inciso 2, né, o disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Então, pessoal, a gente vai falar sobre o artigo 208 aí, que vem falar sobre as garantias, né, do Estado. E o Estado ali, com esse E maiúsculo, ele quer dizer o quê, gente? Ele vem falar que é dever do nosso país. Por quê? O Estado com o E maiúsculo, sempre que você vir ele em documentos de legislações, ele quer dizer que ele abrange ao país todo, não ao estado do Mato Grosso, não ao estado do Rio de Janeiro, mas sim ao nosso país. Então, o dever do país com a educação, ele será efetivado mediante a garantia de que. Então, nesse artigo 208, ele tem bastante alterações, tá, pessoal? E eu trouxe aqui para vocês virem aí, o que estava na lei, né? O que está hoje, para vocês observarem que é muito importante em prova, então pode estar caindo pegadinhas aí, tá? Então, no inciso 1, ele falava sobre o ensino fundamental aqui, ó. Tem muitas alterações na Constituição em que era a garantia, era a prioridade, era para o ensino fundamental, né? Então, hoje, essa garantia ela aumentou, ela foi para educação básica, tá? Educação básica obrigatória, ok. Então, essa garantia, ela foi para a educação básica, ela saiu do ensino fundamental e foi para a educação básica, tá? Então, aqui está falando que é dever do Estado com a educação, tendo uma garantia de gratuidade, ó, o ensino gratuito, né? A educação básica, obrigatória e gratuita é de que ano, gente? Dos 4, deixa eu trocar a cor aqui, dos 4 aos 17 anos. Então, a garantia de educação básica, se tivesse falado só educação básica, aí seria do 0, né, aos 17 anos, mas está falando da educação básica obrigatória. Então, quando que é obrigado, quando que os pais, eles são obrigados a matricular os seus filhos? A partir dos 4 anos, que é a matrícula obrigatória, tá? Então, tem que ficar observando isso, tá? 4 anos. Então, a educação básica, ela faz parte de quem, gente? Educação infantil, fundamental e médio. Só que nós sabemos que a educação infantil, ela é dividida em 2 grupos, segundo a LDB. Do 0 aos 3 e dos 4 aos 5. Do 0 ao 3 não é obrigatório. Ok? Mas dos 4 aos 5 é obrigatório. Então, a partir dos 4 anos, essa educação básica ela é obrigatória, ok? E aí vemos ali, progressiva universalização do ensino médio, ok? 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Nós vamos ter essa aula ainda, né, que é sobre a Lei Brasileira de Inclusão. E na Lei Brasileira de Inclusão, pessoal,
essa nomenclatura aqui, portadores, ela não existe mais, né? Ela está em desuso, né? Por que a palavra portador de deficiência não é mais utilizada? Porque o indivíduo, ele está portando a deficiência, ou seja, ele está carregando essa deficiência nas costas por um tempo e depois ele vai soltar ela, não vai ter mais? Não, ele não porta, ele não carrega essa deficiência. Ele tem, ele possui essa deficiência, né? Então é diferente. Então por isso não existe mais essa palavra portador de deficiência. Mas vocês têm que entender que muitas vezes as leis, quando elas são mais antigas, igual a Constituição, igual o ECA, que ainda precisam ser atualizadas muitas coisas, então vocês podem ver que ainda vai ter umas nomenclaturas que hoje não existe mais, tá? Então, no caso aqui da Constituição, ainda há essa escrita aqui de portadores, tá bom? E o atendimento educacional especializado, ele é preferencialmente ofertado na onde? Na rede regular de ensino, tá? E aí, nós temos também a educação infantil, que ela é dividida em quê? Em creche e pré-escola, tá? Continuando aqui com o artigo 208, né? Então, é dever do Estado que há uma garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa, da criação artística, né? E segundo a capacidade de cada um. E aí, no inciso 6, a oferta do ensino regular, ensino noturno regular, e adequada às condições do educando, gente, muito importante isso aqui, tá? Às vezes, as bancas costumam trocar essa condição do educando. Então, o ensino noturno, ele é adequado às condições de trabalho desse educando, né? Então, não é as condições do sistema, não é as condições da escola, mas sim do educando, que as bancas às vezes trocam isso. Aí vem o inciso 7, que vem falar ali do atendimento no ensino fundamental, como eu falei para vocês, muitas prioridades do ensino fundamental foi trocado para o quê? Para a educação básica. Então, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Quais são as etapas da educação básica? Vou pegar a caneta aqui. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Então, atendimento a esse educando na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, por meio de programas suplementares de material didático. Então, oferecido o que para esse aluno? Material didático, transporte, alimentação, saúde, ok? E o acesso aqui, ó, no inciso 1, muito importante. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, tá, gente? As bancas costumam trocar esse subjetivo e coloca objetivo. Por que não é um direito público objetivo e sim subjetivo? Porque não depende apenas do aluno para ele estudar, né? Depende dos sistemas, depende do poder público, depende dos pais que precisam matricular esse filho. Então, ele não é um direito público objetivo, né, em que deve ser cumprido pelo aluno, e sim por diversos fatores em que fazem com que esse aluno estude, tá ok? Então, por isso que ele é subjetivo e não objetivo. Inciso 2, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ó. Por quem, gente? Pelo poder público. Ou sua oferta irregular, ó, oferta irregular, ela importa o quê? Responsabilidade da autoridade competente. Então, é um dos crimes aí em que a educação tem poucos crimes que comete, né? Então, esse é crime de responsabilidade. Por quê? Porque
responsabilidade, porque não cumpriu a oferta do ensino obrigatório a esse aluno, ok? Aí vem o inciso terceiro, que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer a chamada deles, zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. Então, às vezes as bancas costumam trocar isso aqui, ó, poder público, né, que não compete ao poder público, coloca que é da gestão escolar, coloca que é do docente, que o docente tem que recensear os educandos ou a escola. Não, é o poder público que tem que fazer essa contagem, né? Esse recensear, é fazer o censo ali, né? Daqueles educandos que estão frequentando o ensino fundamental, fazer a chamada, né? Ver a frequência, em relação à evasão escolar, o que está acontecendo. Então, isso aí é uma competência do poder público, tá? Não que os sistemas de ensino, os professores não tenham essa função, né? Porque isso é designado, né? Então, é hierarquia. Então, o professor vai trabalhar para quem? Vai trabalhar para a gestão vai trabalhar no sistema. Então, assim, é uma competência também, mas quem que comete o crime de responsabilidade? É o poder público. Então, ele é que tem a responsabilidade disso, tá, gente? Aí vem o artigo aí 209, né, que fala que o ensino é livre, a iniciativa o quê? Privada. Atendida às seguintes condições, ou seja, né, a gente viu lá atrás, né, que tem que pode existir, né, a coexistência, né, de instituições tanto pública quanto privada. Mas para a existência dessa iniciativa privada, ela tem que cumprir o quê? As normas gerais da educação nacional, né, a autorização e avaliação dessa qualidade pelo poder público, tá? Esses são os requisitos para ter aí uma livre iniciativa privada, para instituições privadas, tá? Aí vem o artigo 210, que eu comentei com vocês sobre os marcos legais, né? Que ele vem respaldado ali, né? A BNCC, ela vem fundamentada nesse artigo, né? Então, ali fala o quê? Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. No inciso 1, fala sobre quem, gente? O ensino religioso, tá? Por que fala do ensino religioso aqui? Que ele é de matrícula facultativa. Por que a matrícula ela é facultativa? Porque os pais têm o direito de colocar ou não o filho para estudar o ensino religioso, né? Porque religião é de cada um, né, gente? Cada um tem sua religião, sua particularidade, suas crenças. Então, ele vai querer ou não colocar o filho dele. Mas a gente tem que entender a diferença, né? Que o ensino religioso, a matrícula, ela é facultativa, mas a oferta pelo poder público, ela é obrigatória. Então, ela constitui como disciplina dos horários normais. O que ela quer dizer? Constitui disciplina dos horários normais. Que ela é uma disciplina da BNCC. Ela é uma base nacional comum. Então, ela vai ser obrigatória a oferta. Agora, a matrícula, o pai vai escolher se quer colocar ou não, tá? Aí, no inciso 2, fala do ensino fundamental regular, que será ministrado em língua portuguesa, ok? Assegurado às comunidades indígenas também a utilização de línguas maternas e processos próprios da aprendizagem. Então, a gente sabe que nossas raízes, né, e nossa história, né, no Brasil, ela vem, né, dos índios, vem dos portugueses,
vem a cultura africana, né? Então, tudo isso é valorizado nos nossos documentos de base, né? Então, aqui está falando o quê? Que está assegurado às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas, tá? Então, lá dentro da BNCC vai ter bem específico ali em algumas áreas, né, do ensino fundamental ou do ensino médio, como que deve ser trabalhado e resgatado essas culturas, tá bom, gente? Aqui no artigo 211, a gente vem falar sobre quem? A União, os estados com E maiúsculo, Distrito Federal e municípios, como que eles devem organizar os seus sistemas de ensino, né? E fala que eles estão sempre que em regime de colaboração. Eles estão sempre em consonância, a União, o Estado, Distrito Federal, o município, tá? E eles organizam o seu sistema de ensino em regime de colaboração, tá? No inciso 1, a União organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino pública federal, e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, tá, gente? Então, sempre que tiver ali como o regime será organizado, ou incumbência da União, Estado, Distrito Federal, município, as responsabilidades, elas são designadas de acordo, né, com a demanda. Então, a União, ela vai estar ali no âmbito federal, né? Ela vai ter uma responsabilidade maior, né? Ela vai ter uma função mais abrangente, né? E ali o Estado, o Distrito Federal, o município vai ter uma coisa mais específica para eles, mas estando sempre em regime de colaboração, tá? Então, aqui no 211, ele fala que tem uma função redistributiva e seletiva. Ou seja, o que é essa função redistributiva e seletiva? Essas palavras são palavras-chave importantes para a gente lembrar desse inciso na hora da prova. Por quê? A União ela deve reduzir desigualdades do acesso à educação, né? Então, esse redistributivo, ele garante ali um nível mínimo de qualidade de ensino para todas as escolas, né? Que elas fiquem num padrão, né, de ensino similares, né? E supletiva, né, que oferece assistência técnica, financeira para o Estado, município, Distrito Federal, ok? Então, ele diminui, né, ele reduz as disparidades que acontecem entre as regiões. Isso que é a função redistributiva e supletiva da União, tá bom? E de forma a garantir o quê? Uma equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira dos estados, Distrito Federal, município, tá? Aí no inciso 2, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, esses dois incisos aqui, eles são muito importantes, tá? Por quê? E pode ser conteúdo de prova de vocês. Aqui fala que não é uma obrigatoriedade, tá? Fala que é uma prioridade. Tá circular, prioritariamente. Então, o município, ele tem prioridade o ensino fundamental e a educação infantil, tá? Isso aqui também está lá na LDB, ok? E o Estado e Distrito Federal, ele tem uma prioridade ensino fundamental e o ensino médio. Nós estamos falando sobre o que, gente? Sobre a oferta, né? Sobre os padrões mínimos de qualidade, sobre a função redistributiva, supletiva, sobre o cuidar dessas etapas, né, da educação básica. Então, o cuidar da educação básica
ele está ali dividido. Então, o município ele tem uma prioridade com o ensino fundamental e a educação infantil. E o Estado ele tem uma prioridade com a educação, o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Aí vem ali no inciso 4 que mudou o artigo, né? O inciso, desculpa, ele foi mudado porque a maioria dos artigos e incisos em relação a esses regimes de colaboração, né? Quem que deve organizar? Antes eles colocavam ali estado, município. Hoje, nas legislações, aparece isso aqui, ó. União, estado, Distrito Federal e município, tá? Então foi mudado, olha ali, essa aqui é de 2020, na maioria dos documentos, né? Na Constituição Federal, na LDB, então foi mudado, tá? Só essa nomenclatura ali que tá contemplando todos ali, a União, Estado, Distrito Federal e município, descritamente, tá? Então, aqui tava só o quê? Estado e município. E aqui entrou quem? União, Estado, Distrito Federal, município. Então, na organização do sistema de ensino, eles trabalharão ali em regime de colaboração, né? Assegurando o quê? Uma universalização do ensino, uma qualidade, uma equidade desse ensino obrigatório, tá? Então, foi isso que mudou um pouquinho ali na lei. Aí, continuando aqui no artigo 211, né? A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Então, aqui está falando da educação básica, então ela vai ter a prioridade do ensino regular, tá? E o inciso 6 fala a União, os estados, Distrito Federal, município, ó, repetiu aqui, tá vendo? Foi alterado em 2020. Foi isso aqui que foi alterado, tá? Exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, cada um respectivo ao seu, né? O estado vai receber a ação, vai exercer a ação redistributiva para o estado, Distrito Federal para o Distrito Federal, município para o município, cada um com as suas escolas, tá? Mas eles sempre estão em regime de colaboração, ó, aqui em cima, tá? 7. O padrão mínimo de qualidade de que trata o inciso 1 deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá referência do custo aluno qualidade, que é o chamado CAC. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Aqui esse artigo 212, né? Que ele costuma ali cair muito em prova também, principalmente essa parte aqui que fala em relação aos valores, né, da receita, né, e de impostos em que a União ela tem que fazer esse repasse, né? Então a União faz o repasse para os estados fazem repasse e o município fazem repasse e tem um valor mínimo a ser investido na educação, né? E aqui fala que a União aplicará anualmente, ou seja, todos os anos, né? Nunca menos que 18%. Então, aqui, ó, anualmente, nunca menos que 18%, né? E os estados e municípios, então, União, nunca menos que 18%, né? E estado e município, nunca menos que 25% da receita resultante dos impostos, compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Então, cai muito isso em prova. Por quê? É uma garantia, né, que esse cumprimento aí financeiro ele seja repassado, né? Esse dinheiro ele não pode ser gasto de qualquer forma, né? Ele tem ações aí para que melhore o ensino, né? Como também o salário dos professores, né? A construção, manutenção das escolas, na parte estrutural,
material didático, transporte, alimentação. Então, esse dinheiro aí, ele tem que ser repassado, tá? Então, a União não pode repassar nunca menos de 18% e o Estado e o município nunca menos que 25%, tá? Cuidado que essa parte que fala sobre números, porcentagem, cai muito em prova e as bancas trocam muito, tá? Aí no inciso 1 fala o quê? A parcela de arrecadação dos impostos transferidas pela União aos estados, Distrito Federal, município ou pelos estados respectivos municípios não é considerada para efeito do cálculo. Inciso 2. Para efeito do cumprimento do disposto, serão considerados sistemas federal, estadual, municipal, e a distribuição dos recursos assegurará prioridade ao atendimento da necessidade do ensino obrigatório. Então, a prioridade é ao ensino obrigatório, tá? Nos termos do Plano Nacional de Educação. Ensino obrigatório é o quê, gente? 4 aos 17. Beleza? Então, a prioridade é essa oferta aí desse dinheiro, desse valor ao ensino obrigatório. Continuando aqui o artigo 212, né? Eu só coloco aqui essa parte aqui inicial, mas ela é só o enunciado para vocês se lembrarem do que a gente está falando, né? Mas a gente está no inciso 4. Então, no inciso 4, ele fala o quê? Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstas no artigo 208 serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais. 5. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas. 6. As cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Então, essas cotas estaduais e municipais de arrecadação, elas estão relacionadas ao quê? Ao número de alunos matriculados, tá? A gente continua aqui, que é o inciso 7, que é proibido, né? É vedado, né? Proibido aqui, o uso de recursos referidos aos 5 e os 6 deste artigo para pagamento de aposentadorias ou pensão, tá, gente? Não é para isso. 8. Na hipótese de extinção e substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais, né? Aí, de modo que resulte em recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados dos fundos de que trata o artigo 212-A. Inciso 9. A lei disporá sobre normas de fiscalização, avaliação e de controle das despesas com a educação na esfera estadual, distrital e municipal. Então, né, vai ter uma fiscalização, né, e uma avaliação e um controle, né, dessas despesas aí, né? Tem que ser comprovado que foi gasto, tá bom? Agora a gente vem falar sobre o artigo 212-A, que ele é uma complementação, né? Sempre que vem o artigo 212, aí vem uma letrinha, que é o artigo 202-A, então ele está sendo complementado. Então ele foi complementado ali em 2020. Então ele fala o quê? Tem 2023 ali também. Que os estados, Distrito Federal e município destinarão parte dos recursos a que se refere ao artigo 212 da Constituição, desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. O que esse artigo ele vem falar? Sobre o financiamento da educação básica, sobre, respectivamente, ali, a valorização dos profissionais da educação, né? Então, ele vem falar sobre isso. Então, ele estabelece ali parte dos recursos obrigatórios que deve ser investido ali na educação básica, na remuneração dos professores, tá bom? Então, no inciso 1 fala o quê? A distribuição dos recursos e de responsabilidades do Distrito Federal, Estado e município é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado, do distrito e de seu Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. Então, assim, a gente lê, não entende nada. Mas o que é isso? Então, vamos lá.
Vamos traduzir isso aqui. Então, ele torna, gente, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, ele torna o Fundeb ali permanente. O Fundeb, ele fica no aumento ali da participação da União nesse financiamento da educação básica. E ele fala o quê? Que essa remuneração, ela tem que ser o quê? Condigna. O que é essa palavra condigna? É uma palavra que essa remuneração ela tem que ser justa e tem que ser aplicável aos profissionais, tá? Aí no inciso 2 fala o quê? Os fundos do inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se refere aos incisos 1, 2 e 3, tá? E o 2 fala, os fundos referidos ao caput deste artigo serão constituídos por 20% dessa arrecadação, tá ok? Então, os estados, Distrito Federal, município, né? Eles vão fazer o quê? Vão colocar o financiamento dessa educação básica, a valorização dos profissionais, destinando esses recursos, né? Das parcelas do estado, né? Da parcela do Distrito Federal, da parcela do município. Então, tudo isso está destinadinho ali de acordo com cada artigo, tá? Não tem muito o que falar aqui. Então, o recurso ali, né, que fala ali dessa distribuição, elas são distribuídas ali no estado, nos municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades. Então, presencial matriculado nas respectivas redes. Então, é calculado no número de matrículas, tá? Então, aqui, gente, a gente vai falar sobre o VAT. O que é o VAT? Vou pegar a caneta aqui. O VAT, ele é o chamado valor anual aluno total. E nós temos também, isso aqui é o VAT, tá lá no outro inciso que a gente vai mudar de slide, nós temos também o VAF. O que é o VAF? Valor anual aluno Fundeb, tá? Então, essa é a diferença do VAT para o VAF, tá? O que é o VAT? O que é o VAF? O VAT, assim como o VAF, né? Eles provêm de recursos, né? De investimentos por aluno, calculado ali pelo número de matrículas, né? Então, a diferença desses recursos é que o VAT é um recurso total que ele vem de dinheiro do Fundeb, vem de receitas, vem de transferências federais, do número de matrículas. Então, ele é um valor total que vem de diversas receitas, de diversos lugares, esse recurso, né? E o VAF é um recurso que vem diretamente do Fundeb. Essa é a diferença, tá? Então, você precisa saber a diferença entre VAT e VAF. Então, os recursos, eles serão aplicados, lá no inciso 7 falando, ó, pelos estados e pelos municípios, exclusivamente nos respectivos âmbitos de sua atuação. Então, o que veio de recurso para o estado, vai ser destinado no estado. O que veio de recurso para o município, vai ser destinado no município, tá? Então, é assim, é básico, a lei não vou ler o restante dos incisos ali, tranquilo. É só para vocês entenderem a diferença do que é VAT, o que é VAF, o que é o conceito disso, né? E que pode estar caindo na sua prova. Aqui, né, dos valores provenientes desses recursos, né, eles têm que ser destinados ali, né, de acordo com o número de matrículas, né, no estado, no município, eles têm que ser
é utilizado nos sistemas de ensino, né? Então, eles não podem desviar, atrasar esses recursos aí do Fundeb, né? Então, isso tem que ser bem certinho e repassado, né? Senão dá aquela lei lá que a gente viu, né? Que o poder público ele responde por crime de responsabilidade, tá? Então tem que ser repassado bem certinho. Lá, ali na linha, no inciso 5, fala que a complementação da União equivalente no mínimo 23% do total de recursos a que se refere. Ou seja, vai vir o valor, né, para o Estado, para o município e para o Distrito Federal. Aí, digamos que esse valor precisou de uma complementação, que foi pouco, né? Então, a União, ela vai complementar com no mínimo, nossa, que letra horrível, peraí, deixa eu apagar aqui. A União, se precisar, ela vai complementar com no mínimo aqui, no mínimo 23%, tá? Do total de recursos a que se refere esse artigo. E como que ele é distribuído esses 23%? Do total desses 23% da União, 10% vai para quem? VAF, Valor Anual Aluno do Fundeb, tá? E 10,5% vai para o VAT, que é o Valor Anual Aluno Total. Aqui é VAF, tá? Então, 10% VAF, 10,5% VAT. E aí, deu quanto ali, né? 20,5%. Matemática, né? Deixa eu apagar aqui. 20,5% que foi investido. Ainda sobrou quanto? Sobrou 2,5%. Esse restante aqui, eles são pontos percentuais de rede públicas que cumpridas condicionalidades. Então, esses 2,5%, né? As redes públicas que tiverem ali, é uma condição, gente, ó, condicionalidade, que tiverem uma melhoria de gestão, né? E alcançar o quê? Evolução nos indicadores. Evolução. O que é essa evolução nos indicadores, né? As notas, né? Desses alunos nas provas oficiais. Evolução de indicadores. Elas vão receber o quê? Esses 2,5% de complementação da União, tá, gente? Só para vocês entenderem e prestarem muita atenção nisso, que pode ser uma questão da sua prova, tá? Aqui eu fiz uma tabelinha só para vocês visualizarem melhor, como se fosse um resuminho, né? Então, aqui, ó, VAF, recursos do Fundeb por aluno. Fontes consideradas, a única fonte é o Fundeb. A União complementa com o quê? Com 10%, Estado, Distrito Federal. Aí VAT, valor dos recursos totais por aluno. Então, são Fundeb, mais impostos, mais transferência, tudo isso é destinado ao VAT. No mínimo ali, ó, 10,5% do total do Fundeb, que é de complementação da União. Estados e municípios individualmente conforme a arrecadação. Então aqui, VAF, mede apenas o valor do Fundeb por aluno. VAT, mede o investimento total para cada rede de ensino municipal, estadual ou distrital. A União vai complementar com 23%. 10% para VAF, 10,5% VAT,
né? E 2,5% para as redes que melhorarem indicadores de gestão e aprendizagem. Tudo bem? Aí aqui a gente vê os recursos públicos aqui no artigo 213, né? Que eles serão destinados à escola pública, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas. Então, esses recursos públicos, eles podem ser dirigidos para a escola comunitária, confessionais, filantrópicas, que não sejam só rede regular de ensino, tá? E o que elas têm que ter para receber esses recursos? Comprovem finalidade não lucrativa, apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica, confessional, poder público, né? Inciso 1. Os recursos que traz este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, para os que demonstrarem insuficiência de recurso. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, tá ok? E o último artigo aqui, né, que vem falar sobre um marco legal aqui, que é o PNE, né? Então, essa lei estabelecerá o que? O Plano Nacional de Educação. Então, esse Plano Nacional de Educação aí são metas, né? Ó, com duração plurianual, né? Então, normalmente os planos aí têm 10 anos, né, de duração. Então, visa o que? A articulação e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam o quê? Então, aqui, gente, são metas, né, para serem cumpridas pelo poder público, né, nesse Plano Nacional de Educação e que está aqui como uma garantia na Constituição. E o que é essa garantia? A erradicação do analfabetismo, né? Acabar com o analfabetismo. Erradicação é a mesma coisa que acabar com todas as formas de analfabetismo, tá? Universalização do atendimento escolar. Melhoria da qualidade de ensino. Formação desse indivíduo para o trabalho e promoção o que? Humanística, científica e tecnológica do país. Vocês precisam saber isso, tá, pessoal? É um artigo muito importante, cai muito em prova e as bancas costumam trocar algumas palavrinhas aqui, tá? Então, estudem, grifem, se puderem, façam ficha dessas leis, tá? E agora acho que ficou bem mais claro em relação a essas leis. E vamos para as questões, tá bom, pessoal? Ficam com Deus. Tchau.